Nacional e pelo Ministério da Saúde do Brasil, começando pela Unicamp. Importante centro, a Unicamp, que recebe as pacientes da DRS, para a qual tem a sua área de atenção. Na capital, temos o Hospital São Paulo IHC, temos o Hospital de Clínicas de Ribeirão, de Jundiaí, aí pertinho de vocês, temos Santos, com o Hospital Guilherme Álvaro, temos o Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, de onde é egressa minha querida professora Daniela Ela, e onde eu fiz toda a minha formação de mestrado, doutorado, 2 pós-doutorados e minha livre docência, e onde eu também tenho muito carinho. Mas todos os estados da Federação Brasileira hoje têm centros de referência. Essas pacientes, elas são encaminhadas, rapidamente atendidas, são atendidas na porta de entrada de emergência dessas instituições, onde um exame de pré-operatório simples é solicitado, tipagem sanguínea, RH, por solicitação do Ministério da Saúde, anti-HIV e VDRL, fazemos aí um hemograma, eventualmente coagulograma, com alguma bioquímica, e procedemos ao esvaziamento uterino, que é o tratamento da mole latiforme, que pode ser feito pela técnica de vacoaspiração elétrica ou pela aspiração manual intrauterina. Esse trabalho que publicamos no Green Journal mostra que as técnicas são comparáveis, e isso é muito importante porque nós temos apenas 5 vacoaspiradores elétricos no Brasil e 70% dos centros de referência utilizam a aspiração manual. Isso foi tão importante que o New England Journal of Medicine considerou esse trabalho de relevância, mostrando que países que não dispõem do aparelho elétrico, que eles devem usar a MIU para fazer as seringas de aspiração manual para fazer o esvaziamento uterino. As pacientes, elas podem receber alta em 12 a 24 horas, e para isso elas vão iniciar o que nós chamamos de segmento pós-molar, que consiste na monitorização hebdomadária semanal dos níveis hormoniais, que semana a semana devem decair até atingir a normalização, que são níveis menores do que 5. Quando isso acontece, essa paciente deverá dosar esse HCG uma vez por mês por 6 meses, a partir do qual deverá ter alta do segmento e liberação para uma nova gravidez. Como é o HCG, o marcador tumoral biológico desta doença? Se essa mulher engravida no segmento, o HCG subirá e eu não saberei se subiu pela gravidez ou porque a doença evoluiu para o câncer da placenta. Por isso, contracepção hormonial é necessária e nós devemos aconselhar as pacientes para isso. Essa é a curva de HCG normal que nós esperamos para as pacientes com mola e que temos utilizado para as pacientes brasileiras. Esse trabalho foi em meu pós-doutorado no Imperial College de Londres, onde em toda a Europa eles não utilizavam pílula, porque eles achavam que as mulheres que usavam pílula no segmento pós-molar tinham maior chance de evoluir para o câncer da placenta. Na população deles, eu demonstrei com os métodos contraceptivos que eles usam que isso não é verdade, como nós já sabíamos no Brasil. Então, essa foi minha experiência no Charing Cross. Eu fui bolsista do Ciências Sem Fronteiras, sendo acolhido pelo meu supervisor, o professor Michael Sacco. Fundamental dizer que quando essas mulheres atingem níveis normais de HCG, a chance que elas têm de evoluir para a neoplasia trofoblástica estacional é negligível. Por isso não tem sentido fazer um segmento mais extenso dessas mulheres. Mas se o HCG para de cair ou começa a subir, não tem gravidez e não tem mola dentro do útero, mostram que elas evoluíram para o câncer da placenta. Aqui, na FIGO 2000, tinha um outro critério, que era o HCG que persistia por mais de 6 meses do esvaziamento uterino. Essa nossa publicação mostrou que, mesmo nesses casos, a chance de remissão espontânea era da ordem de 80% e que a quimioterapia seria desnecessária para essas pacientes. E considerando nossos achados, a FIGO retira esse critério na sua atualização de 2018, atendendo os nossos achados e solicitação. Queria falar um pouco que, ainda que metade das pacientes com neoplasia trofoblástica estacional venham após mola, a outra metade pode vir após qualquer tipo de gravidez. A mulher engravidou, teve um bebê lindo, maravilhoso, mas apareceu, por exemplo, com uma lesão na unha. E foi o dermatologista, 6 meses depois do parto, o dermatologista biopsiou,
veja como piora a unha depois da biópsia. O resultado é câncer. Gente, o que o dermatologista que vê uma lesão escura na pele e que faz uma biópsia, recebe o diagnóstico de câncer, acha que é? É melanoma. Encaminhou para o oncologista rastreia, tinha metástase pulmonar, metástase em sistema nervoso central, aqui retroorbitária. Ele pede uma revisão de laudo, suspeitando de melanoma, pedindo marcadores imunohistoquímicos, que vem negativo para melanoma. Aí, quando o oncologista não sabe o que é, começa a pedir marcador tumoral. Pediu CEA, CA125, alfa-fetoproteína e HCG. O HCG veio alto e essa paciente me chega com uma lesão multimetastática, sendo considerada uma paciente paliativa, e essa mulher ela é curada. Ela só não foi curada, eu poderia dizer, sem sequelas, porque como demorou para fazer o tratamento, o nervo óptico necrosou e ela perdeu a vista e ela precisou fazer uma exenteração de órbita. Colocou uma prótese, esteticamente está direitinho, mas me dá a oportunidade de dizer, e aqui sem nenhuma ironia, com muita tristeza, que a ignorância, por vezes, custa os olhos da cara. O estadiamento dessa doença é muito simples. Estadio 1, 2, 3 e 4. 1, doença limitada ao útero. 2, quando tem metástase para a pelve. Gente, metástases grandes. Veja, uma metástase em vagina, uma metástase em vulva. Estadio 3, metástase no pulmão. Gente, não precisa nem pedir raio-x de tórax com laudo. Esse é o tamanho das metástases. Qualquer um que olha vai ver que tem metástase aqui. E estadio 4, metástase para qualquer outro órgão, em especial cérebro e fígado. Como é que nós fazemos isso, gente? Fazemos muito simples. Exame pélvico, ultrassom transvaginal com Doppler e raio-x de tórax. 80% das vezes não teremos doença metastática e eu acabo o rastreio aqui. Se tiver lesão de tórax no raio-x, aí eu peço ressonância de crânio, tomografia de tórax e abdômen. Não preciso pedir tomografia de tórax para todas as pacientes. Esse é o editorial que eu publiquei no Brit Journal. Quando menos é mais. Pedir tomografia para todo mundo, além de encarecer, faz com que eu sobretrate essa paciente, porque eu pioro o score de risco dela. Que score de risco? Esse. Por que isso é importante? Porque não apenas estadiar 1, 2, 3 e 4 é importante para o tratamento, como também saber se é uma doença de baixo risco ou de alto risco para responder à quimioterapia. Então, o scorezinho da FIGO-OMS, a idade da paciente, o que gerou a neoplasia trofoblástica? Foi mola, foi aborto, foi gravidez de termo? Qual o intervalo do término da gravidez e o início do tratamento? Qual é o nível de HCG no tratamento? Qual é o tamanho do maior tumor? Número de metástases, onde tem metástases e se já tratou com quimioterapia ou não. Soma esse score, menor ou igual a 6, baixo risco, grande chance de responder a monoquimioterapia. Maior ou igual a 7, alto risco de fazer resistência à monoquimioterapia, é necessário começar o tratamento com poliquimioterapia. Que tratamento é esse? A Cochrane diz que o tratamento de monoquimioterapia é feito com actinomicina D. O mundo todo usa um tratamento diferente do que recomenda a Cochrane. Olha que legal. A Cochrane não serve para a neoplasia trofoblástica estacional. Por quê? Porque quando ela compara os estudos, ela usa um esquema ótimo de actinomicina com esquemas ruins de metotrexate. É aqui que eu quero dizer para vocês. Metotrexate semanal não deve mais ser utilizado. Porque a chance dele responder uma vez por semana, a chance que tem o tumor de responder é pequeno. Então, nós devemos usar metotrexate no esquema dia 1, 3, 5, 7, ou seja, o esquema de D8, ou esquema de segunda a sexta, venoso ou intramuscular. Esses são os melhores esquemas. Esses são os esquemas que a gente usa no Brasil, essa é a nossa experiência, mostrando no centro da Santa Casa de Porto Alegre, coordenado pela professora Elzo Berti, que tanto o metotrexate quanto a actinomicina são equivalentes, porém, a actinomicina pode apresentar uma morbidade maior e um custo maior. Inclusive, nesse momento, não está disponível amplamente no Brasil. Aqui só 2 trabalhos que fizemos que eu gostaria de comentar com vocês. O primeiro deles é que o metotrexate D1, D3, D5, D1, D3, D5 e D7, invariavelmente, um dia vai cair no final de semana. E a gente tem dificuldade de fazer quimioterapia, ao menos no Rio, no final de semana. Então, a gente postergou o esquema que caía no domingo para segunda-feira. E os resultados são iguais, mostrando que dá para fazer isso mesmo postergando o final de semana.
Esse outro trabalho que publicamos ano passado mostra que nós resgatamos o ácido folínico, que é um antagonista do Methotrexate, numa dose um pouco maior. E isso foi positivo, porque eu não precisei fazer intramuscular, uma dor a menos para a paciente. Foi positivo, porque não alterou o efeito biológico do Methotrexate. Então, a partir daí, nós temos segurança para fazer uma dose fixa de 15 mg nos D2, D4, D6 e D8. Esse trabalho que nós publicamos no Lancet ano passado, também ele é interessante. Ele foi um estudo multicêntrico internacional que eu coordenei, juntando pacientes de Harvard e de Londres, mostrando que as pacientes com score FIGO 5 e 6, que já estavam sendo tratadas com poliquimioterapia, a despeito de serem baixo risco, porque acreditava-se que ela tinha uma chance muito pequena de responder à quimioterapia corrente única, tem, na verdade, 60% de chance de responder à monoquimioterapia. Então, nós devemos continuar tratando essas pacientes com monoquímio para evitar a toxicidade imediata e tardia da poliquimioterapia. Eu vou falar para vocês que a poliquimioterapia, além de fazer com que percam cabelo, tenham nasos e vômitos, estomatite, diarreia, flebite, pode aumentar a chance dela ter leucemia na vida futura, por uma doença que é amplamente curável e que eu tenho uma expectativa de vida longa para essas pacientes. Aqui um problema que nós temos, hoje o regime de segunda escolha, que é a actinomicina D, não está disponível no Brasil, porque a única farmacêutica que comercializava tinha prejuízo porque o remédio era muito barato. Então nós temos um problema com essa droga órfã. Para isso, nós tivemos que utilizar um esquema alternativo, que é a carboplatina, que não apresenta uma resposta tão boa quanto a actinomicina, mas é o que temos para hoje. E para o alto risco? O estudo Cochrane diz que não sabemos como tratar, porque não tem evidência científica. E o mundo todo utiliza o mesmo esquema para tratamento, que é o regime EMACO, que conjuga etoposide, metotrexate, actinomicina D, ciclofosfamida e oncovin. Regime tóxico, mas que é capaz de curar 80%, 90% das mulheres acometidas por essa doença. O grande problema nessa publicação que fizemos é que na América do Sul, em especial, essas mulheres chegam muito tarde. E aí nós temos ainda uma morbidade, em especial nos casos de ultra alto risco, uma mortalidade ainda muito elevada, mostrando a importância de alunos da graduação serem sensibilizados com o câncer da placenta. Então, a mulher engravida, acha que é uma gravidez que eventualmente evoluiu para um aborto, mas na verdade é uma mola que precisa acompanhar, que pode evoluir para essa doença. Felizmente, de forma global, 98% das mulheres que têm doença trofoblástica se curam. E aí elas nos perguntam, qual é a chance que eu tenho de ter essa doença de novo? 1 a 2%. Eu digo que é pouco, mas é 10 vezes maior do que uma mulher que nunca teve essa doença. Para isso, ela vai acompanhar, idealmente, num centro de referência, a sua gravidez subsequente. E aquelas que fizeram quimioterapia, nós mostramos essa revisão sistemática, publicada no Grey Journal, que elas devem aguardar no mínimo 6 a 12 meses para uma próxima gravidez, as que fizeram quimioterapia, porque elas têm uma chance maior de ter lesão ovariana pela quimioterapia e evoluindo com abortamentos do que aquelas mulheres que não engravidaram nesse período. Já encaminhando para o final, queria dizer que essas mulheres elas precisam de um acompanhamento multiprofissional, porque a mola afeta não apenas a paciente, como também o seu parceiro, a parceria, tornando essencial um olhar humanizado e cuidadoso para essas pacientes. Queria terminar aqui mostrando algumas questões que fizemos, o manual de doença trofoblástica estacional da Febraso e a linha de cuidado de doença trofoblástica estacional pelo Ministério da Saúde do Brasil, aliando aí a CNE de DTG da Febraso e a Associação Brasileira de DTG. Esse trabalho publicamos tem algumas semanas, que mostrou qual foi o impacto da Covid para as pacientes com mola. Foi muito ruim, houve um atraso no diagnóstico. Isso é importante para a gente perceba que quando há uma interrupção dos serviços de saúde por pandemia, por desastres, por guerras, nós temos que ter um olhar especial para as doenças cujo prognóstico é alterado com o passar do tempo. Uma estratégia que nós fizemos foi o uso de telemedicina, foi uma estratégia para acompanhar essas pacientes, muitas das vezes através de grupos de mensagem, para que a gente conseguisse fazer o telemonitoramento. Conseguimos fazer muita orientação para o Facebook da mola,
Uma parte importante das pacientes que chegam no CAIS, no Unicamp, no ambulatório de DTG, vem hoje pelo Facebook da Mola, que hoje tem mais de 12 mil participantes, entre pacientes, familiares, alunos de medicina, vocês são todos bem-vindos, Associação Brasileira de Doença Trofoblástica Estacional, e profissionais de saúde. Nós, inclusive, publicamos a nossa experiência, veja, numa revista Qualizar 1, da experiência com o uso do Facebook da Mola pelas pacientes brasileiras. Fantástica esses resultados. E a minha última consideração diz que o único desfecho que pode ser modificável, sendo capaz de evitar a morte materna das mulheres com essa doença, é o fato de elas serem acompanhadas em centros de referência. Vejam que quando a gente aumenta o número de centros de referência no Brasil, nós diminuímos a letalidade por essa contrafação reprodutiva. Eis aqui os 44 centros de referência de doença trofoblástica estacional. Aqui eu queria muito agradecer, em 2012, início de 2013, o contato que nós fizemos com a professora Sofia, porque a Unicamp ela tinha que fazer parte dessa rede trofoblástica, e desde sempre a professora Daniela, ela, incansável, tem levado à frente com garbo e galhardia o tratamento da doença trofoblástica estacional na Universidade de Campinas. E aqui mostrando como o Brasil hoje é o terceiro mais importante centro de doença trofoblástica estacional do mundo. Só para vocês verem aqui, vejam, a Harvard, o Brigham e o Dana-Farber é o mesmo hospital, o Imperial College, Hammersmith e Charing Cross é o mesmo hospital, e o terceiro serviço de mola do mundo é aquele que temos a honra de dirigir na UFRJ e na UF, nos colocando aqui na terceira posição dentre os experts dessa doença, mostrando a força e a potência do estudo trofoblástico no nosso país. Eu não faço isso sozinho, faço isso com um time de craques, a que eu tenho a honra de coordenar, na nossa família trofoblástica brasileira, irmanada com a família trofoblástica internacional, sendo hoje o Brasil aquele país que mais tem contribuído com os avanços nos estudos trofoblásticos no mundo todo. Eu agradeço a atenção, peço aí desculpa se me extingi um pouco, deixo os meus contatos, meu celular pessoal, para qualquer um de vocês que eventualmente precisem conversar sobre doença trofoblástica estacional. Muito obrigado, honrado pelo convite de estar com vocês no departamento de tocoginecologia, que curiosamente tem um acrônimo de DTG. Eu acho que esse é o departamento mais bonito da nossa especialidade no Brasil. DTG, Departamento de Tocoginecologia, que tão bem cuida da minha DTG, doença trofoblástica estacional. Muito obrigado, fico à disposição das senhoras e dos senhores para qualquer questionamento. Obrigada, Braga, pela sua brilhante apresentação. Aqui a gente está com a plateia cheia aqui, no chat, o pessoal elogiando muito a sua aula. E aí, assim, ainda não surgiu nenhuma pergunta, mas, assim, como você mostrou, e, assim, a gente sabe, né, que o seu centro é um centro de grande referência, eu queria que você falasse um pouquinho da experiência, assim, visto que, assim, a gente tem um centro aqui, mas, assim, não se compara o nosso centro em relação ao centro de vocês, assim, quantas pacientes você atende, como é que você conduz. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, até para os alunos entenderem como é que funciona aí na sua experiência, por favor. Não só conto, como também ofereço os nossos serviços para o mês de internato. Acho que eles têm um mês para fazer um estágio fora, né? Serão todos bem-vindos ao UFRJ ou à Universidade Federal Fluminense. Nós atendemos, em média, de 300 pacientes novas por ano. Isso dá em torno de 22 a 25 pacientes novas por mês, e nós tratamos aí 90 a 100 casos de câncer da placenta por ano. Nós temos ambulatório de mola de segunda a sexta, todos os dias tem ambulatório de mola. E atendemos por semana, dentre os casos novos, os casos subsequentes, umas 80 pacientes com mola. Essas pacientes, elas chegam, elas não precisam de marcação, é vaga zero, chegou, ela é atendida. Ela tem a porta de entrada do plantão, tem a porta de entrada
do ambulatório. E é curioso, elas são atendidas, Daniela, assim, elas têm hora agendada no ambulatório. Então, às vezes, nossos ambulatórios, os outros ambulatórios da universidade, a gente está até tentando modificar isso. Chega todo mundo e é atendido por ordem de chegada. As nossas pacientes não, elas são atendidas por blocos de horas. Então, tem as pacientes das 9 horas, tem a das 10 e das 11. E por que nós fizemos isso? Metade das nossas pacientes, Daniela, tem convênio de saúde. Metade. Tem plano e são atendidas no hospital público, são encaminhados pelos colegas do convênio. E qual é a reclamação que elas tinham? Que elas demoravam muito para serem atendidas. Então, a gente começou a criar a lógica do atendimento de convênio, porque nós fazemos parte, e a Unicamp faz isso de excelência, do SUS que dá certo. Então, nós recebemos muitas pacientes de convênio e criamos essa organização de marcá-la por blocos de hora. Ela chega, ela tem uma sala de espera com um serviço de musicoterapia, e ali elas aguardam o atendimento delas. Então, fazemos esse atendimento que envolve o serviço. Nosso atendimento é feito pela obstetrícia e elas são plenamente integradas a isso. Temos uma equipe da oncologia clínica que nos apoia para a quimioterapia, mas nós discutimos em tumor board o tratamento, quando começa, o que usa, até quando usa e quando para. Obrigada, Braga. Assim, continuo com só elogios também. Eu queria que você conversasse um pouquinho com os alunos em questão, assim, dos aspectos de repercussão psicológica, né? Hoje a gente tem um pós-pandemia que a gente está vendo grandes repercussões, né? Mas a gente tem estudos já mostrando, né, que a doença trofoblástica tem um impacto, né, na saúde mental dessas mulheres. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência sobre isso. Vou falar a minha experiência, mas a minha experiência, a professora Daniela, ela hoje talvez tenha um trabalho importante, né, nisso, né? Fez uma publicação interessante sobre isso. As repercussões psíquicas, gente, são imensas. Eu queria fazer uma comparação com você. Foi feito um estudo, talvez vocês não sabem, o tumor ginecológico mais agressivo que nós temos é o câncer de ovário. E aí fizeram um estudo de alteração de qualidade de vida de mulheres que acabaram de receber o diagnóstico de câncer de ovário com mulheres que acabaram de receber o diagnóstico de mola. Mola não é câncer, mola é uma doença pré-maligna, que pode evoluir para o câncer da placenta. E o tumor de ovário é o tumor ginecológico mais maligno que tem. Quem alterou mais a qualidade de vida? A mola. Puxa, mas mola cura sempre, quase. Por que altera a qualidade de vida? É uma doença ligada aos aspectos da reprodução, da fertilidade, da intimidade do casal. É uma doença que afeta a mulher e afeta o homem. É uma doença do pode vir a ser. Doença do pode vir a ser é péssima, porque a cada semana que ela vai para a consulta no dia seguinte, ela já não dorme bem, ela já não come bem, ela fica ansiosa, ela briga com o marido, ela briga com os filhos, então altera a qualidade de vida. Altera também a dos homens, nós estamos estudando nesse momento a alteração da mola nos homens, então também afeta. E aí, só para dizer para vocês, uma intervenção que nós estamos fazendo um ensaio clínico, Daniela, com o efeito da musicoterapia. Então, um grupo de mulheres está sendo exposta à musicoterapia na sala de estar, e outro grupo de mulheres está num dia que a musicoterapia não vai fazer atividade. E nós estamos dosando, sabe o quê? O cortisol salivar dessas mulheres. Elas fazem a musicoterapia, antes da consulta elas colhem a saliva. E os resultados preliminares mostraram, mulheres com mola que fazem a musicoterapia têm dosagem de cortisol salivar menor, mostrando que a musicoterapia não é um entretenimento. Ela é importante e pode trazer repercussão no impacto psicossocial dessa doença. Até comentando essa questão da música, assim, eu trabalho com estereoscopia, acho que os alunos todos sabem, né? E, assim, eu estou fazendo uma avaliação do impacto da enfermagem e a gente pegou bastante estudos em relação à música, em relação a diminuir a ansiedade das pacientes que vão ser submetidas a essa estereoscopia diagnóstica. Então, eu acho que é uma ferramenta que bastante importante nesse sentido, né, de
de avaliação psíquica das mulheres, né, dessa questão de ansiedade. Eu só vou te complementar, porque você falou assim, o impacto da música. Não é da música, porque a música é o entretenimento, é da musicoterapia. Nós temos na nossa universidade, Daniela, um curso de graduação em musicoterapia. Nós formamos musicoterapeutas de graduação. Nós temos pós-graduação. Não é entretenimento, é um corpo terapêutico que tem uma estratégia, uma ferramenta de tratamento para uma intercorrência clínica. Então, é muito sério. E não é besteira, isso é good vibes. Não é. É muito sério. Então, parabéns aí. Musicoterapia é uma estratégia que a gente tem que estudar e conhecer melhor. É super interessante. Bem, como a gente não tem mais nenhuma pergunta, só elogios, eu acho que a gente já se delongou aqui, né? Fomos abrilhantados pelo imenso conhecimento do professor Braga, né? Que não restou dúvidas, né? Os alunos elogiando bastante, até falando que reforçou a aula que foi dada ontem, porque eu acabo tendo que falar sobre os três segmentos do primeiro trimestre, né? Eu falo sobre aborto, mola e ectópia. Quando chegar na mola, que é a última parte, nossa, a gente já tem que correr, eles já estão cansados, porque é muito longo. Então, acho que foi um tempo perfeito aqui para a sua apresentação. Eu quero mais uma vez agradecer e pedir para você fazer a finalização da nossa reunião de departamento, que a gente conseguiu gravar pela metade, assim que voltou a nossa internet aqui no serviço. Então, a gente não vai ter o início da reunião, mas a gente vai conseguir disponibilizar pelo menos metade da sua palestra para os alunos que não conseguiram acessar ou para os professores que não conseguiram acessar. Por favor. Ano que vem, vocês me convidam de novo, e aí grava desde o início, eu terei o maior prazer de estar com vocês. Estou vendo aqui Luiz Otávio, querido, um prazer estar te vendo aqui, a minha Adriana querida, saudar aos colegas, o Renato fez um comentário querido, agradecer ao Dr. Cláudio Valente, também fazendo um comentário, e dizer que é um prazer. Eu estava dizendo para a Daniela que no ano de 2002, eu era estudante de medicina, Daniela, e eu fui à Unicamp, no COMAL, Congresso Médico Acadêmico da Unicamp, e eu ganhei um prêmio, Daniela, ou Adriana, um prêmio no COMAL, e o professor Paulo Belfort falou para o Pinotti, que eu ia ganhar prêmio. Pinotti foi, depois almoçamos juntos e foi uma alegria, tá? Imagina, um estudante de medicina ganhando um prêmio de doença trofoblástica, estava analisando o impacto da curva do HCG, eu estava no 4º ano de medicina e fiquei muito feliz de estar aí com vocês. Ver Maria Laura também, uma querida, tá com vocês aqui, um prazer e uma grande honra dizer que vocês, hoje, o programa de pós-graduação melhor avaliado pela CAPES, eu tive a oportunidade de fazer parte da comissão de avaliação quadrienal da CAPES e vi a maravilha que é o programa de vocês, parabenizar e dizer que os alunos são privilegiados de ter um corpo docente e uma estrutura da Unicamp, e eu estou honrado de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, viu, Daniela, pela oportunidade. Obrigada a você por nos presentear com essa oportunidade. E aí eu vou pedir, então, para o Caio projetar a próxima reunião da semana que vem, convidando a todos para estarem presentes na reunião da nossa próxima semana. Oi, doutora, bom dia. Oi. A gente não tem ainda o folder da próxima reunião, que será no dia 15. Então tá bom. Então, eu queria mais uma vez agradecer imensamente a sua participação, agradecer a presença de todos, dos professores, dos alunos, e fica o convite para você estar voltando ao nosso departamento para nos abrilhantar mais uma vez. Obrigada, viu, Braga? Um beijo a todos, ótimo dia, paz e bem, boas festas, já estamos no fim do ano. Tchau, tchau, tchau. Bom dia a todos.